Olá, minha gente do YouTube, estamos aqui gravando mais um vídeo, como prometido. Eu gravei um agora há pouco, mas como eu tenho um compromisso agora à noite, nós vamos ter uma convenção política. Hoje é o último dia e daí fiquei de vir nesse canal contar uma história. Mas antes eu quero agradecer uma pessoa que se inscreveu no meu canal, já é inscrita, que é a Grace. Grace, um prazer tê-la como inscrita e amiga também. Também eu preciso agradecer uma pessoa, mas no momento ela não me autorizou ainda a falar do nome dela. E eu só vou falar a hora que ela me permitir que eu fale, porque eu devo muitas obrigações a essa pessoa. Ela tem bastante prática com rede social e ela me deu muitas ideias boas, né? E eu absorvi o que eu pude, porque eu não sou dotado de tanta inteligência ainda num celular, numa câmera, eu não tenho essa. Estou aprendendo muito ainda. Tem muita coisa para aprender ainda, né? E também quero mandar um abraço para dona Eliette, comentarista, pro tio Erli. Ô tio Erli, vamos voltar logo aí fazer teus vídeos aí. Tô sentindo falta, né? A dona Eliette, comentarista, eu gosto muito de assistir os vídeos dela. Gosto. E eu peço para ela que siga o caminho dela. Não precisa copiar ninguém porque ela está no caminho certo. E ela vai me entender. Porque eu vejo bastante crítica a respeito de gancho, né? O gancho é uma coisa normal que todo mundo pega. Imagina, a notícia sai e fica dono só uma pessoa repercutindo ou narrando aquilo, porque em determinado momento você não pode acreditar em tudo que você vê numa rede de jornal, de televisão, porque são muitas narrativas que existem, né? Então cada um, quando se replica essas notícias, essas coisas, cada um tem seu parecer normal, é livre para todo mundo replicar. Mas ela tem o segmento, ele tem uma historinha antiga, história de vida até, que um dia conversando com eu morei muito perto de colônias japonesas, né? Aqui no norte do Paraná tem muito. E daí uma pessoa um dia perguntou para mim por que você não vê o japonês pobre. Existe pobre não, mas assim, classe média alta. É de classe média alta, assim sempre, e rica também. E foi um povo que veio para o Brasil há muitos e muitos anos, né? Foi uma imigração, né, que houve no Japão, e essas pessoas veio para cá sem nada, né? Família pobre lá porque estava difícil, enfim. E foram vindo para cá e foram bem recebidos aqui no Brasil como imigrantes e se deram bem por quê? Quando eles chegaram no Brasil, eles escolheram as regiões que eles se adaptaram melhor, né? Que foi aí para São Paulo, Paraná, né? Enfim, vários lugares. E o que acontecia? O japonês, a tendência dele era rural, a maioria. Não que não tivesse também, claro, em cidade. E o que eles faziam para se dar bem? Eu estou falando essa história para Dona Eliette, comentarista. Também para o tio Erli. Porque aonde que ia a, a multidão de colonos brasileiros plantando milho, feijão, as coisas, ele mudava para o outro lado. Ele ia para o outro lado. Ele nunca acompanhava a enxurrada. Ele sempre saía fora. E eles se deram bem.
E assim também são os canais de resenha, como o meu, porque o que eu estou fazendo aqui é resenha, não é fofoca. E assim se deram bem no Brasil, como também esses pequenos canais que fazem fofoca, que são expert em fofoca, se dão bem também. A resenha é para outro tipo de canal, é resenha. E então a mensagem que eu quero dar é essa. Quando está indo muita gente para um lado só, siga por outro. Essa é a minha mensagem. Mas eu vou começar a minha história, senão o vídeo fica muito comprido e eu tenho compromisso. Aconteceu esse caso já faz mais de 35 anos. Eu não posso precisar bem o ano, foi de 80 e pouco. 80 e não sei o que. Então, faleceu uma certa pessoa naquele lugarejo. Era uma vila rural. Rural naquela época, se formavam, tinha muito sítio, sitiante, que trabalhavam nas suas terras, tudo, mas se formavam também pequenos aglomerados de casa, se formava uma vila naquele lugar, onde tinha lá 100, 150 casas, ali tinha pequenos botecos, bares, né? Algumas vendinhas que era necessário ter, né? E tinha bastante coisinha interessante ter nesses lugares. E as pessoas moravam ali. Muitos eram trabalhadores rurais também, que trabalhavam por dia, gente humilde, pobre, mas que viviam dali. Dava para tirar o sustento de cada família e assim viviam ali. E naquele lugar era uma tradição, naquela época, bebida, muita cachaça, todo mundo bebia. As pessoas devem imaginar mais ou menos como é que era esse passado que eu conto, né? Era o que fazia muito o povo. Tinha muito. Eu lembro que eles iam na venda comprar as coisas. Geralmente era três coisas: era cachaça, chimarrão e fumo, fumo de corda. Ou era de pacotinho, ou se não era fumo de rolo mesmo. Comprava lá 100 gramas, 200 gramas. Bom, enfim, está explicado mais ou menos o que era a nossa vila. E naquela época, então, aconteceu de falecer uma senhorinha, bastante idosa já era. E teve É natural naquele lugar. Eu morei em outro lugar que era diferente. No velório sempre tinha muita comida. Era uma tradição. Matava porco, quem podia matava boi. E claro que num velório de gente pobrezinha não ia ter esse tipo de coisa. Era mais um café. E o povo ia muito, porque todo mundo queria. Saía lá, morria uma pessoa, tinha o velório. Naquele tempo não existia hoje essa funerária, né, esses planos funerários. Geralmente os caixões para depositar aquele corpo era feito lá mesmo, no mesmo lugar. A própria família providenciava, porque a maioria das pessoas do interior sempre tem alguma coisa de carpinteiro, de pedreiro, né? É necessário. E então aquele velório, como era de gente bastante humilde, aconteceu ele na casa. Não era uma casa grande, era um paió, assim, puxado, tipo paió mesmo, por causa da pobreza daquela pessoa que tinha ido lá para junto de Deus, né? E daí, como o povo tinha aquela tradição, o que aconteceu? Eles não podiam comprar a família, então começou a se reunir, porque eram bastante membros, a família, de pessoas humildes, mas que uma grande parte dela bebia muita pinga, era comum, era normal aquilo. Né? Em canquinha de boteco saía direto, e saía muita coisa sinistra também, na vila. Acontecia, de vez em quando tinha lá
uma coisa trágica, né? Mas como aquela comunidade, na maioria do tempo, vivia bem, e todo mundo, quando fazia, sabia se morreu fulano de tal, as pessoas iam na guarda. A guarda, por mais que a pessoa fosse às vezes pobrezinha, mas era muito conhecido, tinha muito compadre, muitos amigos, pessoa respeitada. As pessoas compareciam. Por quê? Porque é tradição de você, era como se você ganhasse também se você viesse a cancelar o CPF ter por algum motivo, né? Natural ou de outra forma. E daí comparecia muita gente na sua guarda. E se você não ia, as famílias elas reparavam aquilo. Ah, mas o fulano lá não veio na guarda da mãe, do pai, do avô. Então a pessoa compareceu. E nessa guarda, aquela casa simples e humilde, colocaram o falecido, a falecida na salinha dela, que era pequenininha, e que dava acesso à cozinha muito fácil. Era assim meio largo, né? A porta não era uma porta, era tipo uma. Era emendado a cozinha com a sala praticamente. E lá estavam os parentes. Tinha bastante gente, né? Entrava um, saía dois, entrava três, saía quatro, e assim era aquele movimento para ver o corpo. E a turma lá na cozinha, lá tinha mesa, tudo, no gole, bebendo. Bebendo e assando uma carne. Mas era pouca, essa carne era pouca, não era para eles lá de certo. Não era para as pessoas que estavam lá ajudando, né, guardar o corpo até no outro dia, para ser sepultado. E aquela turma, por causa de bebida, de pinga, porque eu não sei se estava faltando ou um não quis dar o pagamento e não sei o que, aconteceu de começarem a discutir na cozinha. E daí aquilo começou a ferver, porque a família era pobre, mas era uma família grande. Ali tinha primo, tinha cunhado, tinha irmão, tinha tia, tava tudo ali. Tava tudo demais, nós lá, todo mundo lá também. Fazendo a nossa parte, né? Era por respeito. Gente, vou contar pra vocês. A briga tomou uma proporção tão grande que ela virou uma tragédia. E daí saiu aqueles objetos que corta desse tamanho assim, algumas. E aquilo, o povo quando viu aquilo e já começou a ver um negócio vermelho, e aquilo tomou, entrou todo mundo um contra o outro, eu não sei o que aconteceu, vieram para a sala, derrubaram o caixão da senhorinha que estava falecida, e, e pisaram por cima. Aquilo foi um rolo maior do mundo, todo mundo correu. Aquilo ficou tudo vazio e aquela coisa toda. Eu não sei quem que apartou, porque eu não vi. Quem que apartou isso aí? Para finalizar para você a história, ficou 3 machucados, mas muito machucado mesmo, né? Quase correndo. Nós achávamos que não ia viver, né? Porque foram várias espetadas e o corpo daquela senhorinha todo bagunçado na sala. O povão que estava correu tudo, foi embora, né? E aquilo virou naquela coisa trágica lá. Quando amanheceu o dia, por graça de Deus, três dessas pessoas que estavam se confrontando foram levados para o hospital, né? Arrumaram o carro e levaram, sobreviveram. Demorou bastante.
porque foram gravemente feridos e foi embora. Mas daí você vê o que era a bebida que levou a acontecer esse caso. Entre a família mesmo, e na verdade aquele povo que estava ali nunca estava esperando uma coisa dessa numa guarda de uma pessoa, né? Mas aí sempre tem aquelas pessoas, mulheres principalmente, né, que são bastante do bem, foram lá, pegaram aquele corpo, colocaram de novo, arrumaram tudo. E no outro dia a família, como tinha havido aquela grande desavença, poucos participaram do sepultamento dessa senhora. Ficou uma coisa muito chata, muito grave mesmo. E uma família ficou completamente destruída. Destruída, né? E daí, razão. Ninguém sabe quem teve a razão ou não teve, porque na bebida ninguém tem razão, né? A bebida sempre leva a gente para certas atitudes, certas coisas que a gente faz que você não é incompreensível, né? Fica muito fácil de haver essas desavenças. E inclusive essa deu na família, foi uma coisa muito triste que se passou naquela região nossa. Felizmente foi só essa, não aconteceu mais daí. Então é essa a história que eu queria contar. E ainda falta muitas ainda para mim contar. Eu quero agradecer as pessoas que venham a gostar da minha história, né? Desse pequeno conteúdo que eu estou contando aqui. Mas foi assim que aconteceu. E eu, na verdade, nunca tinha visto uma coisa daquela acontecer. Porque eu morei em cidades e eu era novo ainda naquele. Quando eu comecei a gostar do interior, sabe? Porque eu desviei da cidade e comecei a gostar do interior e comecei a ir pro interior. E daí eu comecei a ficar pensando, poxa, mas será que compensa eu ficar? Mas eu tinha aquele amor, aquela coisa tão boa que era morar em lugares pequenos, eu continuei e fui vendo que esse tipo de coisa, infelizmente, acontece não só no interior, como acontece em cidade grande, pequena, média, né? Eu vou contar outra história para vocês daqui uns dias, de um fato que aconteceu aqui em Reserva, há poucos dias. Uma coisa muito triste também que aconteceu aqui. É uma coisa que é o tipo de conteúdo chato de falar até, porque eu não posso ficar citando o nome, nada, mas vou contar assim o grosso do que aconteceu. Porque desse tipo de tragédia a gente vê todos os dias, em todos os lugares, na verdade, né? Mas a gente vem contar uma aqui para descontrair um pouco. E são histórias que se passou no meu passado, né? Então é isso aí, gente. Eu desejo a todos um ótimo final de segunda-feira. E tamo junto, né? Como diz o Paixão 66. Gente, se inscreva no canal do Paixão. Aquele que puder, visita o canalzinho do Paixão 66. Muito bom mesmo. E não se esqueça também que tem um canal bom que eu estou recomendando para as pessoas, da Ana Paula Laguana. Um ótimo canal para você seguir também. Lá você vai ver esses canais que eu estou indicando. Não tem essa pedição de piques, essas coisas. É diferente a coisa, sabe? É diferente. Eu não sei se os inscritos pensam diferente ou não, porque a questão de dar presente, quando você ama uma, um canal, uma família que faz uns vídeos bacana, é gostoso você oferecer, falar, não, vou te dar um presente. Porque você assiste e acha que aquela pessoa merece realmente, né? E a gente tem que saber discernir e enxergar que tem muita gente que são aproveitadores. São aproveitadores, né? Tem canais aí que eu vejo já faz 4, 5 anos que eu sigo, que o conteúdo é o mesmo todo dia, não muda. Não muda. Né? Ele não tem assim uma dinâmica, uma coisa,
uma coisa, um conteúdo diferente, uma coisa boa. E, na verdade, eles têm essa ferramenta toda para fazer um vídeo bom, uma coisa boa, mas eles insistem numa coisinha só. Não insiste, é fazer uma comidinha, mostrar alguma coisinha, fazer uma comidinha, mostrar uma coisinha, é o tempo inteiro. E assim ainda tem um monte de gente que gosta de assistir. Eu não condeno essas pessoas que gostam, mas tem coisa tão melhor para assistir, diferente. Né? E a gente tem que procurar as coisas melhores para a gente procurar entender melhor, gostar também, se sentir bem, porque é gostoso você ver uma família que vive no sítio, pescando, o outro plantando, colhendo, né, mostrando as coisas do sítio, porque isso é muito bom mesmo, tanto que eu vim morar no interior por causa disso, tá? E eu tenho gravado algumas coisas que eu mostro alguma flor, e quero deixar uma mensagem aqui, que eu aprendi quando eu me casei, no curso de casamento, que a pessoa que estava dando a palestra, ele falou que toda casa que você entra e você vê flores plantadas, o jardim, ou pé de flor, porque tem casas que você não pode ter um jardim, mas tem que ter uma flor, uma planta, uma coisa. Pode saber que ali reina a paz e o amor naquela família. E é verdade. É por isso que eu sempre gostei de flor e adoro ver flor. Muitas pessoas podem falar, esse cara está querendo se aparecer. Não. Eu gosto de flor. Eu plantei muita flor onde eu morava, nas casas que eu morei. Tanto flor, como plantas medicinais, como mandioca, batata, tanta coisa. Tudo quanto você pensar eu plantava. Laranja. Minha casa tinha tudo. Nessas partes de coisa, porque eu gostava. E agradeço a Deus também porque as mulheres também gostavam. E nós vivíamos muito bem mesmo. E era verdade tudo aquilo que aquele palestrante um dia falou para mim e eu escutei aquilo. Eu tinha 23 anos e nunca esqueci daquilo. E realmente, todas as casas que você visita, que você vê flor plantada, alguma coisa, ali tem harmonia. Muita harmonia. Forte abraço, beijo no coração e boa sorte para nós na nossa campanha política aqui no Paraná, em reserva no Paraná. Deus abençoe a todos.